Galera, o teaser trailer do Superman do James Gunn ele deixou muito marmanjo chorando, né? Tipo, foi um momento de emoção pra todos os nerds, pra todo mundo. Vocês sentiram isso nos reacts lá no que eu fiz no canal Peter aqui. Mas agora chegou o momento da gente falar com a razão, sabe, no lugar da emoção. Chegou a hora da gente analisar frame por frame, conceito por conceito. Chegou a hora da gente picotar o trailer do Superman todinho, ok? Aqui a gente vai conversar tanto sobre coisas técnicas, color grading, mensagem cinematográfica do James Gunn versus Zack Snyder, e vamos também entrar de cabeça na nerdice, nas referências aos quadrinhos. Eu sei que a galera tá em dúvida, por exemplo, sobre que país era aquele na guerra. Aqui nesse vídeo a gente vai te trazer a história completa do Superman naquele país, na Morávia. Você vai sair daqui literalmente entendendo o que aconteceu no trailer. Vamos bater um papo sobre os kaijus do trailer, sobre o robô, sobre o Krypto, sobre o All-Star Superman. Vamos destrinchar todos os elementos que estão por trás dos heróis que já existem nesse DCU. O Mr. Terrific, Guy Gardner, Mulher Gavião, Metamorph. Essa vai ser a análise mais completa do trailer do Superman que você vai achar na internet. Eu garanto pra você. Pega a pipoca, vamos lá. Peter aqui, acho que não preciso mais expressar a emoção que eu senti com esse trailer, né? Realmente, o trailer me passou uma emoção surreal, algo que eu não sentia há muito tempo. Acho que foi a vibe da música, aquela coisa nostálgica também da música do John Williams dos anos 70, do primeiro Superman. Cara, aquilo é bom demais. E ver aquilo renascendo no símbolo de esperança que é o Superman, ou seja, o próprio trailer trazendo uma esperança pra nós nerds, né? Que tipo o quê? Agora o universo super-heróis pode ser do jeito que ele tem que ser, né? O jeito, ou seja, quadrinhos virando realidade. Apesar de ser um filme solo, tem que apresentar outros personagens, porque é um universo de quadrinhos, cara. Percebe? Enfim, eu tô muito hypado com isso. A gente vai começar agora aqui analisando os elementos técnicos do trailer. Vamos lá. Color grading. Assim que você assiste o teaser de 30 segundos que o James Gunn postou, foi anteontem, né? E o trailer de 2 minutos e 20 segundos que ele postou depois, a primeira coisa que a gente repara é a estética do filme. A gente repara nisso. O James Gunn optou pela paleta de cores Orange and Teal. É uma paleta de cores conhecida pra caramba, né? Em português seria um padrão que realça as cores laranja e azul petróleo ou azul esverdeado. E essas cores de paleta de cores dão uma estética única pro filme, te passam um aspecto artístico, cinematográfico. Realça a decoração e arquitetura mais clássicas dos interiores de Metrópolis, que é uma cidade grande e antiga pra caramba. Isso ajuda na ambientação da gente. Reparem nas cenas do planeta diário, como o azul realça as luzes das telas no meio da fotografia, né? Enquanto embaixo das mesas, na mobília, ficam destacados por causa do laranja. Você percebe isso também nas roupas da galera. Tipo, né, o tempo todo tem contraste azul com laranja na tela, principalmente no teaser. São cores opostas, galera. Então é uma paleta bem artística que dá esse contraste. No próprio Superman Clark Kent você repara isso, porque a pele que tem mais temperatura fica com um tom alaranjado, enquanto as roupas dele são sempre azuladas. O traje do Superman, o terno e a gravata de trabalho, a roupa de dormir que ele usa em casa na cena com o pai. E o Superman é conhecido como o Big Blue, né, o azulão. Então você vê várias cenas que são feitas pra fazer esse contraste, tipo a cena que o Superman protege a garotinha daqueles cilindros de ar. Se você pausar aquela cena, você vai ver o Superman com um escudo azul em volta da garota, enquanto voam ao redor vários cilindros de ar de que cor? Laranjas. Isso é fotografia, cara, exatamente. Aliás, essa cena foi feita com muito efeito prático. No trailer mesmo você consegue perceber as cenas que são de CGI, que acho que são de efeito prático. E outro detalhe interessantíssimo desse color grading é que ele gera tipo um contraste de iluminação de Metrópolis, do sol laranjado com o tom frio dos prédios gigantes azulados. Inclusive esse é o grande contraste entre Superman e o Luthor. O Superman é o sol, o poder dele literalmente vem do sol. Ele representa aquela figura que traz a luz, né, a provisão, a vida. Ele é uma figura quase que divina, mas ao mesmo tempo ele tem a humanidade, a pele, o calor humano, enquanto o Lex representa a frieza do mundo moderno, da sociedade moderna, os prédios grandes, as grandes companhias, a predação do sistema, aquela coisa de tecnologia metálica. E cara, olha como isso é genial. E a galera tá assistindo o trailer falando, ah, achei mid, achei mais ou menos, achei meh. Mas essa galera só tá olhando pro que tá na frente delas. Elas não estão conseguindo interpretar o que tá por trás daquilo tudo, sabe? A parte artística, os significados, as ideias. Pô, galera, tem muito mais profundidade ali do que só, tipo, uma cena aleatória do Lex olhando pela janela. É muito mais do que isso. O trailer tá aí justamente pra gente poder analisar as nuances. O James Gunn realmente sabe o que tá fazendo, tem certeza disso. Ao menos em termos artísticos, ele sabe o que ele tá fazendo. James Gunn versus Zack Snyder. Durante todo o trailer a gente vê o Superman abalado, machucado, né, sendo atacado por seres, monstros, até por pessoas no dia a dia. O trailer te passa uma impressão de que o Superman vai, porra, comer o pão que o diabo amassou no filme. Mas a gente sabe que no final do dia o Superman vai ser amado por todo mundo, vai ser a inspiração de todo mundo. Ele é aquele super-herói feliz, que representa a esperança, representa o amanhã, representa um dia melhor, sabe? Os dias melhores que virão. É isso. Então, existem chances grandes do James Gunn estar fazendo uma resposta direta ao Superman do Zack Snyder. O Superman que, quando foi manipulado pelo Lex uma vez, ele já virou pra luz e falou que, pô, vai ter que matar o Batman porque ninguém permanece bom nesse mundo assim.
Né? É só a frase mais anti-Superman da história e colocaram logo o Superman pra falar ela. Cara, não é possível, porque a galera conhece, tem muita gente que conheceu o Superman só pelo Zack Snyder. Mas ele não é assim, cara. O Zack Snyder alterou o Superman. Então eu acredito que em grande parte do filme a gente vai ver o Superman passar por provocações físicas e emocionais, para justamente mostrar pra gente que sim, é possível permanecer bom nesse mundo. É exatamente por isso que o Superman existe. A mensagem do trailer foi essa: Superman sendo atacado e permanecendo bom, fiel aos ideais dele. Sabe, pra despertar o que há de melhor em todo mundo, pra servir de exemplo, de inspiração. E é isso que o James Gunn vai trazer de volta pra gente. E ó, de verdade, não tô menosprezando o trabalho do Snyder. Pô, foi legal ver uma interpretação diferente do Superman do Snyder, né? Pô, adoro o Homem de Aço. Eu realmente acho um filmaço de ficção científica e ação. E de verdade, sou defensor do Homem de Aço, talvez um dos melhores filmes que eu já vi de super-heróis. Mas pô, depois de tanto tempo, né, desvirtuando o Superman pra ajustar ele numa audiência moderna, porque sim, esse ajuste de fato aconteceu, né? A gente viu acontecer isso no cinema com o Snyderverse, nos games com Injustice, nos quadrinhos também, lá nos Novos 52 e na fase do DCU. Eu acho que chegou o momento de fazer o Superman voltar às origens, cara, voltar à essência. É isso, até porque o universo DC orbita o Superman. Não tem como fazer um universo compartilhado de super-heróis da DC onde o Superman não seja o maior herói de todos. Impossível, esquece isso. Ele tem que ser o melhor. Ele tem que inspirar os outros personagens. Se o próprio Superman vira e fala ninguém permanece bom nesse mundo, cara, então ferrou, entrega Metrópolis pro Lex Luthor, né? Não tem sentido existirem heróis se o maior deles age dessa forma. Enfim, esses dois primeiros tópicos foram os aspectos mais gerais que a gente reparou no trailer, né? Questões de narrativa, mensagem, tom, fotografia, arte. Então a partir de agora a gente vai para as análises específicas das cenas. Onde o Superman caiu? O trailer já começa com o Superman na posição do Yantia, ali no meio da neve, né? Percebeu? Quem manja de Dragon Ball vai saber do que eu tô falando. Então alguém deu uma surra nele. E já já a gente fala sobre esse alguém aí. Dá pra ver que ele tá com dificuldade até pra respirar, fazendo força ali. O que eu acho que aconteceu nessa cena é que o Superman, assim que percebe que a coisa tá ficando feia, ele foge da batalha pra Fortaleza da Solidão e fica no Ártico. Só que ele cai no meio do caminho, né? Pode ver que tem uma cratera de impacto ali. Ele não aguentou fazer a viagem completa. Daí ele subia pra chamar o Krypto, pro Krypto ir buscar ele e arrastar ele até a Fortaleza da Solidão, ou seja, o Krypto tá perto. E lá na Fortaleza ele tem atendimento médico, equipamentos específicos pra perfurar a pele dele, coisas, né, medicinais específicas de Krypton. Para, Peter, como assim atendimento médico? Cara, tô me referindo ao Kelex, aquele robô douradinho que cuida da Fortaleza da Solidão pro Superman. Ele é basicamente um médico de super-heróis. Ele cuida do Krypto também. O Kelex é como se fosse o Alfred do Superman. É o faz tudo dele lá na Fortaleza da Solidão. É maneiro pra caramba ele, cara. Sabe a Karen do Plankton? Basicamente. Inclusive tem um momento no trailer que o Superman tá chorando de mão dada com o robô na Fortaleza da Solidão. Eu acredito que esse seja o Kelex do James Gunn. Mas pode ser também que seja só um dos robôs da Fortaleza da Solidão que o Superman tem na HQ All Star Superman. Esse visual mais azulado e humanoide lembra bem mais esses robôs do que o Kelex. Apesar de terem funções parecidas, a função de cuidar da manutenção da Fortaleza da Solidão são os assistentes do Superman lá. Conhecendo o James Gunn, pode ser uma junção desses dois conceitos mesmo. Só lembrar que em Guardiões da Galáxia 2 ele misturou o pai do Peter Quill com o Celestial e com o Ego, o Planeta Vivo, cara. São três conceitos diferentes, sabe? Três personagens diferentes. E ele fez uma mistureba pra virar uma coisa só. Então ele pode fazer isso. Krypto! Cara, eu adorei tudo sobre o Krypto até agora. Ele de capinha, o jeito que ele chegou entrando em super velocidade, como ele lambeu o Superman e depois arrasta ele pela capa. Porra, cara. Com certeza o Krypto vai ser a alma, o coração desse filme. As cenas do Krypto vão ser aquelas que vão dar um aquecido no coração da gente. Escreve o que eu tô te falando. Até você que tá com raivinha, o personagem desse é ajudado por um cachorrinho. Eu te perdoo, porque você não conhece as histórias em quadrinhos, ok? Mas dá uma chance que você vai gostar desse cachorro. E eu curti o visual dele também, principalmente sabendo do backstory desse Krypto. Pra quem não sabe, vamos lá, um tempinho atrás, cara, o James Gunn ele postou uma imagem do Superman e do Krypto sentados na Lua, vendo a Terra, e disse o seguinte na legenda, abre aspas: Krypto chega às telas do Superman neste verão. Krypto foi inspirado em nosso cachorro Oso, que adotamos logo depois que comecei a escrever Superman. Oso que veio de uma situação de acumulação de um quintal com outros 60 cães e nunca conheceu seres humanos, era no mínimo problemático. Ele imediatamente entrou e destruiu nossa casa, nossos sapatos, nossos móveis. Ele até comeu meu laptop. Demorou muito até que ele nos deixasse tocá-lo. Lembro-me de ter pensado, nossa, quão difícil seria a vida se Oso tivesse superpoderes. E assim, Krypto entrou no roteiro e mudou o formato da história, enquanto o Oso estava mudando minha vida. Que melhor momento para estrear no não tão bom menino Krypto do que o mês Adopt a Shelter Dog. Aliás, Oso hoje é, com bastante frequência, um menino muito bom.
Quando se trata de relacionamento, né, mesmo com animais, a gente sabe que o James Gunn tem uma escrita primorosa, sabe? Daquelas que a gente mexe com a gente. A gente sabe disso, pô. Guardiões da Galáxia 3 foi um exemplo disso. Então agora vocês adicionem mais um Oso nessa equação aí, a gente tem a promessa de uma dinâmica bem diferente entre o Superman e o Krypto. Ele vai dar muita ênfase, como eu falei, vai deixar o Krypto ser a alma desse filme aí. Clark Kent! Galera, eu achei sensacional os trechos de atuação do Corey Stoll que a gente viu como jornalista Clark Kent no Planeta Diário. Porque o fato do cabelo e postura dele serem tão diferentes realmente faz sentir que são duas pessoas diferentes. E vamos falar a real aqui, né? A suspensão da descrença pra gente aceitar que ninguém reconhece o rosto do Superman, né? Mesmo por vídeos, fotos, etc., é muito grande. É um visual clássico, ninguém vai mexer nisso. Eu sei disso, né? Também não quero que mexa. Mas exige um nível elevado de suspensão da descrença, pô, pra você ignorar o fato que você olha pro rosto do Henry Cavill e sabe que é ele, pô. Mesma coisa que o Tyler Hunt, lendo da série Superman e Lois. Cara, eu não sou cego. Bom, mais ou menos, né? Eu tô vendo o mesmo rosto, cara. Não é possível, né? Então, assim, quanto mais esforço de produção tem ali na maquiagem, no cabelo, na atuação, quanto mais elementos a gente coloque pra tornar mais fácil a suspensão da descrença, mas eu acho que a gente tem que dar créditos pra essa versão do Clark Kent, cara. É uma coisa que eu acho que precisa ser bem trabalhada pra convencer. E eu senti que o Corey Stoll tava meio desajeitadão também, né? Espero que o James Gunn não tenha tido medo de fazer o Clark Kent desajeitado mesmo. Porque o Clark é assim nos quadrinhos. Toda vez que ele pisa no Planeta Diário, é uma gafe diferente, sacou? Parece aquela mulher lá do 50 Tons de Cinza, né? Tropeçando. All-Star Superman. São bem óbvias algumas referências à HQ All-Star Superman, especialmente no núcleo dos Kent, na Fazenda. O James Gunn já tinha comentado que queria passar esse look pros pais do Clark. Essa versão mais gordinha deles, né? Pode reparar que no trailer o Jonathan Kent é realmente mais cheinho e calvo, igual em All-Star Superman. E eles têm uma fazendinha mais classe média, menorzinha. Achei que super combinou com aquela pegada de Smallville dos Kent, sabe? Que são uma família que narrativamente é representada como humildade, como humilde. Entende? Com dificuldades financeiras. Mas em algumas adaptações você vê eles tendo uma fazenda enorme. Então fica uma coisa meio deslocada. Você fica tipo, pô, tem alguma coisa errada aqui. Então eu acho que foi um acerto do James Gunn. Inclusive essa sequência da cena de All-Star Superman, que eu acabei de mostrar pra vocês, do Clark conversando com o pai dele na fazenda e tal, é justamente quando o Krypto chega, o Clark joga uma árvore no espaço como se fosse um graveto pro Krypto buscar. É a cena que o Superman e o Krypto sentam no Lua pra observar a Terra, que foi a imagem que o James Gunn postou no Instagram. Ou seja, eu imagino perfeitamente o James Gunn adaptando essa cena inteira no cinema. Eu consigo imaginar até algumas cenas incríveis, sabe? Alguns desses ótimos diálogos entre o Clark e o pai dele. E logo em seguida, entre o Jonathan e a Martha, falando sobre como que o Clark consegue até o espaço agora. Cara, eu consigo imaginar tantas coisas de All-Star Superman sendo colocadas na tela. Então, pra mim, é ponto positivo também. Eu acho que o James Gunn escolheu adaptar elementos de histórias ótimas. Sabe? Com destaque especial pra All-Star Superman. Lex Luthor. Bom, o Lex é o principal vilão do filme. A gente espera que o Nicholas Hoult brilhe nesse papel pra caramba. Faça um Lex Luthor icônico, principalmente depois daquele Lex Luthor horrível de Batman vs Superman. Dos caras se amam tanto aí do Snyder. Calma aí, cara, é uma zoação. Mas aquele Luthor tava horrível, né, galera? Enfim, mas nesse agora, cara, todas as cenas do Lex nesse trailer você vê ele sempre agoniado, ou com raiva. O Superman passa voando, pô, ele fecha a cara. Ele é um daqueles antagonistas que é realmente obcecado pelo protagonista. Eu acredito que o James Gunn ele vai fazer algum paralelo com algumas pautas sociais envolvendo estrangeiros, né? Ou coisas desse tipo. Porque o Superman vem de fora, né? Ele é um alien, um alienígena no meio dos humanos. Enquanto o Lex é o maior exemplo que você tem do capitalismo sendo usado por um vilão que tem síndrome de grandeza. Ele quer ser o maior defensor da humanidade. Ele tem preconceito com Clark por ser um alien. Então você vê que são visões diferentes sobre o que a humanidade deveria ser. Um tá preocupado com genética e o outro preocupado com o coração. Outra coisa, repara, por exemplo, como as torres gêmeas ali da Luthor Corp são muito maiores que todos os outros prédios de Metrópolis, cara. É algo de alguém que faz questão de se destacar dos outros. E um detalhe que eu pesquei aqui é que no filme a empresa tá como Luthor Corp e não como Lex Corp. Então eu acredito que faça pouco tempo que o Lex herdou a companhia do pai dele. E eu acho que vai ser só questão de tempo para nesse universo aí a gente ver a transição da empresa. Ela vai deixar de ter um nome de família para ter o nome do Lex. O Lex vai deixar de ser um herdeiro pra virar, tipo, o Big Boss. É como eu falei, né? Ele é um cara, tipo, muito egocêntrico, né? Eu acho que a gente esteja vendo não só o desenvolvimento do Superman, o começo do Superman, mas também o desenvolvimento do Lex também, o começo do Lex. Já sobre a cena do Lex com o revólver. Talvez ali tenha balas de kryptonita. É a minha aposta. Porque resolver com munição de kryptonita é um clássico das histórias do Superman que sempre se repete. Sempre a gente vai ver isso acontecer. Amanda Waller sempre carrega uma arma de kryptonita também. O próprio Lex tá sempre com uma kryptonita no bolso, né? Tipo, pô, a maior fraqueza do Superman, não vai dar mole. Sacou a kryptonita, já era, pô, acaba a luta. E é assim que o Lex joga, sempre explorando as fraquezas do Superman. Até porque, pô, como o Superman é um personagem muito forte, né? Com kit completo, super resistente, forte, rápido, tem ataque de longa distância, congelamento, supervisão. O cara faz de tudo um pouco, né? Então, pô, você tem que
e direto na fraqueza dele. Como é que você vai enfrentar um cara desse? E em parte essas fraquezas existem justamente porque o Lex é o principal vilão do Superman. E ele é um humano comum. Para e pensa. O principal vilão de praticamente um deus entre os super-heróis é um ser humano comum. Por isso que na DC o Lex é conhecido por ser o homem mais inteligente do mundo. Não é o Batman, que é o Lex. Ele é o verdadeiro rei do preparo. As armaduras dele sempre têm dados de kryptonita. Tem armas sônicas potentes para ferrar com a audição sensível do Superman. Cara, esse é o tipo de coisa que eu espero do Lex nesse filme. É esse tipo de coisa pra realmente ferrar o Superman. Borávia! As cenas da zona de guerra no trailer que parecem ser no Oriente Médio se passam na fronteira da Borávia. Tem um frame no Jornal da TV falando sobre as tropas boravianas estarem se juntando na fronteira. E assim, só pra deixar claro, ok? A Borávia não existe. Bom, sei lá, vai que você acredita que existe. A Marvel é diferente. A Marvel ela usa muitas locações reais, sabe? Cidades, países reais, porque o conceito deles é que a Marvel seja o mundo que você vê do lado de fora da sua janela. Que veio como oposição pra DC, que sempre usou cidades, países fictícios. É raro você ver alguma coisa na DC que se parece uma cidade real. Tanto é que cada herói vive e cuida de uma cidade fictícia. E no caso da Borávia, esse país existe nos quadrinhos. Inclusive, ele já aparece logo na segunda edição da Run Original do Superman. Aquele Superman de 1939. Naquela época, a história de guerra estava em alta por motivos óbvios. Então o Superman estava perseguindo um mafioso que estava traficando fórmula, gás, armas de guerra, né? E nesse processo o Superman acabou indo parar no meio da guerra civil da Borávia. E o Superman interfere na guerra. Ele desarma vários frontes de batalha. Destrói, né, veículos aéreos, terrestres, destrói fábrica de munição. Ele sozinho para a ação da guerra. Depois ele vai direto pro comitê de guerra, vai lá nos políticos da Borávia e ameaça eles. Enquanto os buches de canhão estão morrendo ali no campo de batalha, pô, os caras estavam enriquecendo com venda de armas, né? Outros brigando lá por ego político, né? Usando terninho chique. Daí o Superman foi lá e acabou com a brincadeira. E fez os políticos concordarem com uma trégua. Se fosse fazer um paralelo com alguma coisa que está acontecendo na vida real, né? Eu diria que isso aí tá muito parecido com o que tá rolando com a Ucrânia e a Rússia atualmente. Só que, como o James Gunn parece estar optando por essa estética, etnias, mais estilo do Oriente Médio no trailer, eu acredito que ele só vai usar a Borávia como pretexto para fazer alguma crítica sobre a situação de Israel versus Palestina. Eu acho que deve ser isso. Ou talvez ele faça uma crítica geral, né, sobre a ação dos Estados Unidos ao longo dos anos, tipo no Iraque, vocês sabem. Tem uma cena do Mr. Terrific lutando lá na Borávia também. Então pode ser que tenha dedo do Luthor. Pode ser que tenha dedo de outras empresas ali, né? Fabricando armas, fabricando heróis, fabricando narrativas, marketeando guerras, lucrando com essas guerras no Oriente Médio. Eu consigo imaginar, tipo, tendo empresas, governos, lideranças, pessoas importantes, todo um sistema complexo fazendo manutenção dessa realidade de conflito aí, enquanto o Superman chega na maior simplicidade do mundo. Assim como ele chegou na HQ e ele fala: acabou, tô botando ponto final nessa guerra. E se isso acontecer, seria fantástico pra caramba, né? Saber que existe uma pessoa que pode realmente interferir numa guerra, cara, pra acabar. Chega. Não vai ser dessa forma que a gente vai resolver. Quanto à cena do garotinho chamando pelo Superman, é mais uma referência a como o Superman simboliza a esperança do universo DC. Ele é um personagem que o mito dele foi muito inspirado na história de Jesus. Então ele tem super audição, né? Então quando alguém tá em perigo e chama pelo nome dele, ele ouve e vem na hora pra socorrer. Tem cenas dos quadrinhos das pessoas, cara, até às vezes aliens mesmo, suplicando por um anjo. E o Superman aparece pra ajudar, não importa onde for. E a bandeira com o símbolo do Superman, nesse contexto, acaba virando um símbolo não só de esperança, né? Mas de libertação. Galera, existem sagas inteiras que abordam isso, né? Como, por exemplo, a saga do Mundo Bélico, em que os prisioneiros passaram a acreditar no símbolo do Superman, se apegaram àquilo como esperança, carregaram a bandeira do Superman na guerra para se libertarem da opressão do Mongol. O Superman pode ser esse cara no DCU, o cara que liberta as pessoas da opressão, o cara que, de fato, muda o mundo. Então eu acho que mais do que nunca, nos tempos atuais, em que o mundo está à beira de uma grande guerra aí, com pontos de tensão geopolíticos pelo mundo todo, guerras abertas, inocentes morrendo, infelizmente, é importante que um personagem como o Superman venha trazendo essa mensagem sobre libertação, sobre paz, sobre convivência, sobre humanidade. Acho que só por isso já é lindo ver aquela bandeira com o brasão do Superman. Ver aquele garotinho chamando pelo Superman. Eu me emocionei de verdade vendo aquilo. Eu acho que é exatamente para isso e por isso que o Superman existe. Não é à toa que ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. Superman sendo odiado pela multidão. Aqui eu acredito que o Superman cometeu algum ato político, né, que incitou algum tipo específico de multidão. A gente tá vendo o James Gunn fazer críticas políticas mais diretas agora em Creature Commandos. E se você vai abordar geopolítico, guerra, o Superman vai estar mexendo num vespeiro político. É possível também que o Lex esteja trabalhando, esteja maquiando para moldar a opinião pública contra o Superman. É difícil saber do que se trata sem ver o filme, lógico, né, mas com certeza vai fazer parte do arco de superação do personagem, sabe? Ele não precisa só conquistar a vitória sobre os vilões, ele precisa conquistar o povo. Mr. Terrific, Mulher Gavião, Lanterna Verde, Metamorfo. Esse time aí já tinha sido vazado nas cenas de bastidores, né? Quando um monte de gente criticou o traje deles.
eu sou o oposto de quem tá criticando, de verdade, cara. Eu adorei aquela cabeça de tigela lá do Guy Gardner. Eu adorei os trajes dele. Não porque eles são a coisa mais maravilhosa do mundo, não. Mas porque esses trajes deles, cara, tem um propósito narrativo. Nas imagens vazadas de bastidores, dá pra ver que essa jaquetinha preta e branca que eles estão usando tem a logo da Lord Tech. Ou seja, eles são um time que trabalha pra empresa do Maxwell Lord, que era o engravatado que financiava a Liga da Justiça Internacional nas HQs. Depois se revelou um baita vilãozão. Ou seja, o James Gunn tá abordando os super-heróis como The Boys. Eles são funcionários de empresas, o que faz todo sentido no mundo real, cara. É totalmente o que aconteceria. É como se tivessem várias votos por aí. Aliás, nessa cena que o trio tá conversando com o Superman, na cena que o Guy tampa os vidros lá, porque a multidão tava atacando o Superman, na hora que dá um close no rosto do Superman, dá pra ver no fundo a logo da Stagg Industries, que é a empresa do Simon Stagg, aquele bilionário que tem um homem Neandertal como guarda pessoal. Quem conheceu a DC pelo desenho da Liga da Justiça vai lembrar que tem um episódio que apresenta esses dois aí como vilões. E esse cara, galera, o Simon Stagg, ele é chefe do Metamorph e pai da namorada dele. Eu percebi que muita gente não identificou o Metamorph nessa cena do trailer. Mas sim, é ele. Outro detalhe é que nos Novos 52 o Simon Stagg virou o chefe do Mr. Terrific. Então eu acho que outros personagens vão ser desenvolvidos, né? Ou sementinhas vão ser plantadas para futuros projetos. De todo modo, galera, minha conclusão sobre esse plot todo são duas. O James Gunn vai abordar algo sobre grandes corporações, sobre esses heróis frios, né? Que no fundo não são heróis porque eles simplesmente fazem parte do sistema. Né, eles são subservientes a esses caras poderosos, bilionários que têm os próprios interesses. Daí, justamente, tem Lex Luthor, Maxwell Lord, Simon Stagg. Esses três caras aí representam a mesma coisa, né? E tem indício da presença e influência deles três em todos os super-heróis desse mundo pré-Superman. Inclusive o cara todo de preto, né? Que apareceu trocando porrada com o Superman, tem um vazamento antigo que dizia que aquele cara era um clone do Superman, era o Ultraman, que o Lex fez e colocou a serviço da Argus. Tá a serviço da Amanda Waller e do Rick Flag de Creature Commands pra pegarem o Superman. Ou seja, o DCU vai começar como um mundo onde os super-heróis estão diretamente ligados ao sistema corrupto, estão ligados ao sistema político, capitalista. Nenhum deles ali é um herói clássico, sabe? O herói altruísta que só faz algo porque é o correto, sem prestar conta a ninguém. Não é isso. Ele só presta conta aos seus próprios valores morais. Esse é o Superman. Então, por mais que existam heróis e meta-humanos nesse universo, eu acredito que o Superman vai ser um marco. Vai ser um antes e depois. Ele vai ser o primeiro com fantasias coloridas, o primeiro herói de verdade. É o cara que vai abrilhantar, trazer um verdadeiro universo super-heróico pra DC. 2, já minha outra conclusão agora é de que esse quarteto aí é a adaptação do James Gunn para os Terrifics, que são um quarteto fantástico da DC, digamos assim. Metade dos membros tá aí, então acredito que seja de fato a intenção dele. Lois Lane! A Rachel Brosnahan vai fazer essa nova versão da Lois. Ela é muito importante na mitologia do Superman. Até porque a história do Superman foi evoluindo ao longo do tempo. Né? Muitas décadas atrás se tornou uma história sobre um casal, uma história sobre romance. Hoje em dia nas HQs é uma história sobre família. Eles têm filhos juntos, pô. Tem o John, que é filho deles mesmo, e mais 2 adotivos. Clark e Lois também dividem o mesmo ambiente de trabalho, estão lá sempre trabalhando juntos. Atualmente, inclusive, a Lois assumiu a posição do Perry White como chefe editorial do Planeta Diário nas HQs. Ela tá liderando o Planeta Diário. Então, assim, tem todo um arco interessante para ser desenvolvido para ela nesse universo. Ainda mais com todo o cuidado que o James Gunn teve para fazer um cast, caracterização tão fiéis aos personagens do Planeta Diário. Tem muita coisa para ser desenvolvida naquele núcleo do jornal, cara. Muita história para ver. E eu acho que quem acompanha a série Superman e Lois, pô, série maravilhosa, por sinal, sabe do potencial, a importância que a personagem tem pra lore, né, pro núcleo do Superman. Se o James Gunn realmente for a fundo em tudo que ele parece estar prometendo trazer pra esse filme, cara, eu vou me tranquilizar de que a DC tá nas mãos certas. E a gente vai ver um bom world building sendo desenvolvido. Galera, pra mim o trailer foi sensacional, espero outros trailers chegando aí também pra hypar mais ainda a gente. A única coisa que faltou a gente cobrir aqui nessa análise foi justamente os kaijus do trailer, né? Tem aquele Godzilla cuspidor de fogo lá, tem água-viva gigante, só que não tem nenhuma referência exata nos quadrinhos pra gente chegar e cravar o James Gunn tá adaptando isso ou aquilo lá, né? Tipo, ficaria um pouco forçado. Não é porque o Superman já lutou com um monte gigante, já lutou com, sei lá, com água-viva gigante aleatória que é aquela água-viva que está sendo adaptada, saca? Então aqui acho que já acabaria entrando mais no campo da teoria. E teoria eu quero deixar para fazer em outros vídeos. Aqui foi mais uma análise séria. A gente tira o que o trailer entrega pra gente de conteúdo. A gente se esforça para entregar uma análise de qualidade para vocês. Quero muito saber o que vocês acharam, se curtiram essa análise, o que vocês pontuam também. Vai ser bacana demais ver o feedback de vocês desse vídeo aqui nos comentários. Soa, né? Bom, pensei que ia passar a mão no meu cabelo, mas lembrei que eu não tenho agora. Tamo junto sempre, galera. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou trazer mais vídeos sobre o Superman. Vou deixar vocês manjando muito do que vai acontecer nesse novo universo DCU do James Gunn. Então preciso de vocês inscritos com o sininho. Obrigado, fui!